Boa noite a quem está aqui presencial, quem está nos acompanhando pelas mídias sociais, o nosso agradecimento. Então, a Casa de Paz e Amor agradece sempre pela presença, pela ajuda que vocês nos deram ao longo de todo o ano de 2025 e avisando que no próximo dia 31/1 a casa está fechada. É o pequeno recesso aí da festa de final de ano. As atividades e os tratamentos individuais retornam a partir do dia 2 de janeiro, normalmente. Então, hoje, eu vou fazer a leitura do Evangelho, da mensagem. A palestra está com o nosso amigo Wagner e as vibrações com a Raquel. Então, vamos dar início ao nosso trabalho com o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. Desde que Deus possui a perfeição infinita, em todas as coisas está esta máxima: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Tomado ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto seu próprio Criador, elas o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens, aos quais Jesus se dirigia, não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar o modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo: o amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Do livro Vigiai e Orai, do irmão José, por Carlos Bacelli, item 59, Caminha e chegarás. Agradece os acontecimentos inesperados que te induzem a indispensável esforço de superação. Agradece a prova que não se originou de tua invigilância. Agradece os dissabores que te compelem a ser mais indulgente para com as fraquezas alheias. Agradece a saudade que te ensina a sublimação dos próprios sentimentos. Agradece a oportunidade de fazer o bem aos semelhantes, na tarefa que não raro te canse pela rotina. Agradece o espinho na carne que te limita os sonhos impossíveis e te disciplina os desejos. Agradece a crítica que te alerta no que os amigos não se animariam a dizer-te. Agradece o terreno acidentado que te impede de correr desenfreadamente. E assim, queridos irmãos, aqui reunidos, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita bondade, ao Mestre Jesus, aos mentores dessa casa bendita, que nos proporcionam esse encontro. Pedimos a eles que abençoem e intuam nosso querido irmão Wagner, que com tanto carinho preparou essa palestra. Que possamos escutá-la, entendê-la, absorver e levar para o nosso dia a dia, com discernimento e com muito amor em nosso coração. Com a graça do Mestre Jesus e de Deus nosso Pai, que assim seja. Bonsoir. Obrigado pela oportunidade, a equipe pelo convite, por estar aqui hoje, poder transmitir para vocês aqueles conhecimentos, aquilo que eu pude compreender, para poder transmitir a vocês,
para, quem sabe, te ajudarem no pensamento. Sempre gosto de apresentar... Onde que é aqui? Isso. Você apaga aqui, Sandrinha, por favor? Obrigado. Sempre gosto de apresentar essa espiral da evolução, porque ela vem representar o caminho que cada um de nós faz para chegar à perfeitibilidade, que é partindo desse ponto aqui de baixo e nós indo no nosso dia a dia, no nosso crescimento, podemos galgarmos todos os estágios necessários para chegarmos à perfeitibilidade. E falando em perfeitibilidade, eu vou me remeter à leitura do Evangelho que a Fátima fez para nós. Como o Mestre Jesus é fantástico nos seus ensinamentos. Como ele é carinhoso, como ele entende que nós precisávamos, num certo momento, ou precisamos, né, podemos colocar assim, de entender que nós não vamos atingir a perfeição de Deus, porque senão nós seríamos uns deuses também. Mas nós vamos atingir a perfeitibilidade. Porém, ele, no seu carinho, no seu ensinamento, ele coloca para nós, lá no Evangelho, que nós podemos trabalhar, podemos nos melhorar, podemos seguir em frente nessa busca dessa perfeição. E nessa busca dessa perfeição, com certeza, nós vamos aprender que nós seremos perfectíveis e não perfeitos, como o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Eu fico admirado quando a gente passa a entender esses detalhes, essas pequenas expressões que existem dentro do Evangelho, que vem facilitar o nosso aprendizado e a nosso crescimento. Pois bem, hoje eu gosto sempre de falar que tudo que eu vou colocar aqui, sempre eu vou seguir tendo como básico o Pentateuco, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho, o céu e o inferno. Tá certo que eu falei aí fora da sequência como foram publicadas, tá legal? Mas eu procuro colocar sempre tudo aquilo que eu vou apresentar, sempre respeitando essas obras básicas e depois as obras acessórias que vêm nos auxiliar. Mas o básico tem que estar validado por esses livros aqui, que é o nosso guia, o nosso caminho a seguirmos. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o homem no mundo. É um trechinho que existe lá dentro do capítulo 17, que é uma mensagem psicografada por um espírito protetor. Ele fez questão de não se identificar. Nós também não precisamos saber quem é aquela pessoa. O mais importante de tudo é o conteúdo da mensagem, né? E isso foi feito lá em Bordeaux, em 1863, durante o trabalho que Kardec estava compilando. E o título é O Homem no Mundo. Ué, nós vamos falar só de 50% da população? Não. Que fique bem claro. Esse termo homem que é colocado aqui é um termo genérico, que a gente quer representar todos os seres humanos. Então, antigamente, ainda se usa em muitos lugares, a gente acaba usando o masculino para representar no idioma português a generalidade dos termos. Mas aqui não. Não estamos tirando ninguém da responsabilidade. Todos nós somos responsáveis. Homens, mulheres. Todos nós. Pois bem, aqui a gente precisa ter sempre em mente que o homem, ou o ser humano, é um ser sociável. A gente acaba em determinados momentos, em determinadas situações, querendo se afastar, querendo se colocar de lado. Mas não,
Nós somos sociáveis. E isso faz parte do nosso processo evolutivo, que nós temos que ter esse contato, essa troca de energias, essa troca de informações, para que a gente possa absorver internamente cada um de nós e seguirmos adiante. Então, esse processo é essa associação que a gente faz no nosso conviver. Então, seja dentro da família, seja dentro do seu local de trabalho, seja dentro do seu local aonde você vem professar a sua fé, não importa, o homem é um ser sociável. Então, o que é importante nesse ser sociável? É o mais importante de tudo: comunicação. Estou puxando a sardinha para o meu lado? Não estou puxando a sardinha para o meu lado. Por que a comunicação? Essa é uma definição que um autor passa, e eu gosto muito, e estudo muito, as obras desse autor, que é o Manuel Filomeno São Marcos. É um professor que escreveu há alguns anos alguns temas filosóficos, lá pela Federação Espírita de São Paulo, e em um dos capítulos ele tem esse termo: comunicação. A comunicação é o princípio fundamental da vida. A vida não é senão a inter-relação comunitária, próxima e remota, dos seres da existência, fora de toda e qualquer limitação. Essa obra foi escrita mais ou menos lá por volta dos anos 80. Observe que ele já entende das formas remotas. Ele já prevê, como os nossos amigos estão nos acompanhando pelas mídias digitais, a forma remota ou a forma mediúnica. A gente pode colocar também assim. Então, a comunicação é o princípio fundamental da nossa vida. Sem ela, sem haver essa comunicação, como nós cresceríamos? Como nós nos modificaríamos? Como nós nos aperfeiçoaríamos no nosso dia a dia? Então, é importante a gente observar que isso é um fato básico. Comunicação, princípio fundamental. E esse processo de comunicação, de troca de informações, ele é muito importante. Por quê? Por exemplo, a gente vem aqui para a Casa de Paz e Amor em Jesus. A gente vem com a nossa necessidade, como a gente fala em muitas vezes, que a gente vem pela dor e não pelo amor, para atender alguma necessidade, a gente vem aqui. Ótimo. Porém, para que nós possamos ser auxiliados, nós temos que saber nos comunicar. Nós temos que aprender a como nos relacionarmos com a espiritualidade que está aqui entre nós, que está em nossas casas, que está em nosso ambiente de trabalho. Nós temos que saber como nos portar, como nos transmitir essas necessidades nossas. E para transmitir essa nossa necessidade, não basta vir aqui e falar: pessoal, eu estou precisando muito em saber as 6 dezenas da Mega Sena do próximo dia 31. Vocês têm condição de me transmitir? Vai ser difícil a gente receber essa informação. Podemos até recebê-la, porém, a gente não sabe a qualidade do emissor dessa informação que nos foi transmitida. Porque é uma coisa que não tem tanta importância para o nosso evoluir, para o nosso galgar, para o nosso melhorar. Então, nós precisamos aprender a solicitar. Nós precisamos estar com o nosso coração preparado
para solicitar, para fazer esses pedidos. E esses pedidos, quando eles aceitam, quando eles atendidos, eles vão nos dar o peixe? Não. Eles vão nos dar a vara. Vão nos dar a vara e vão nos ensinar a como pescar. Vão lá nos ensinar, olha, Wagner, você está falando que você precisa de resolver determinado tipo de problema. Eu não vou te ajudar a resolver, não. Mas dá uma lidinha naquele capítulo. Quem sabe ali tem alguma coisa que possa te auxiliar. Assim como aconteceu com Kardec. Kardec estava escrevendo compilando as suas obras, e em determinado momento ele começou a ouvir, no quarto onde ele trabalhava, na casa, batidas. Ele, mas por que essas batidas? Eram a espiritualidade que estava ali querendo se comunicar com ele, para avisá-lo, para ele rever aquilo que ele havia escrito. Não é que eles chegaram lá e falaram, ó, apaga essa frase e escreva como tem que escrever. Não. Eles falaram, olha, reveja. Você precisa olhar aquilo que você escreveu, porque não está adequado. Você precisa melhorar um pouquinho. Então, a gente recebe isso, porém, para a gente receber essas facilitações com qualidade, nós temos que estar preparado para recebê-la. O que é esse preparado? É vir com o coração aberto, com o coração cheio de sentimento, saber como pedir, saber como se relacionar, saber fazer as nossas orações. Seria isso, talvez, que a gente pudesse finalizar. Mas fazer essas orações não significa que nós devemos simplesmente nos ajoelharmos e pedimos. Temos que fazer valer. Temos que saber como pedir. E a gente não precisa estar fisicamente dentro de um templo para pedir. A gente pode, por exemplo, pela manhã, ao levantarmos, fazermos a nossa oração de agradecimento. Podemos, ao nos deitarmos, fazermos a nossa oração de agradecimento. Precisa muita coisa? Não. Como nos ensinaram no curso de principiante espírita, né? A gente no primeiro, segundo ano, com aquela dificuldade toda de fazer uma prece, que eles sempre nos facilitam a aprender a fazer essa prece, os professores falavam, faz a oração do Zé. Ué, qual que é a oração do Zé? A oração do Zé era virar para Jesus e falar, obrigado, Jesus. Quer melhor oração do que essa? E assim a gente vai trabalhando, e assim a gente vai nos modificando. Então não adianta a gente querer fazer aquelas orações com silício, sacrifícios. Não. É o coração, é a bondade dentro de nós, é nos abrirmos para podermos transmitir aquele agradecimento. Como é colocado em vários pontos dentro do Evangelho, que ao nós começarmos uma tarefa, agradecemos a Deus a oportunidade de executá-la. E ao terminar essa tarefa, também de agradecer a Deus a facilitação que nós recebemos para executar essa tarefa. Então, observem como é importante o aspecto da comunicação, que nós temos que tomar muito cuidado, que essa comunicação, ela vai ser aprimorada, ela vai ser melhorada com o nosso aprendizado, com o nosso estudo, com o nosso trocar conhecimentos, com o nosso querer integralizar, querer estar presente, querer poder transmitir
essas informações. E também, como o próprio Evangelho nos fala, nada de queremos nos isolarmos. Por que nada de queremos nos isolarmos? Porque a nossa vida é de relação, como eu falei logo no princípio. Não adianta nada a gente ir lá para um monte, ficar lá em oração, 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 se o que a gente precisa é essa troca, é esse carinho, é esses olhares, é essa possibilidade de estarmos conversando, de estarmos trocando ideias. Então nós temos aqui na casa vários trabalhos, vários grupos de estudos que permitem esse trabalho. Por quê? Como a Dona Ivete, dirigente do domingo, sempre falou, e é uma coisa que eu gravo desde as primeiras vezes que eu vim aqui, todos esses ensinamentos são para nos facilitarem a nossa vida lá fora, depois daquele portão. Porque aqui dentro a gente está tranquilinho, a espiritualidade está aqui nos facilitando, está aqui vibrando para cada um de nós, está aqui nos deixando tranquilo, deixando os nossos problemas um pouquinho ali adormecidos, para que a gente possa ter aquele tranquilidade, aquele refrigério, e podermos assim absorver tudo o que acontece aqui dentro desse trabalho. Esse trabalho começa desde a hora do primeiro recado que é dado e vai até o final da informação da prece final. É todo um contínuo, é todo um intrigado. Então, às vezes, acontece de a gente chegar atrasado, lógico que acontece, trânsito, metrô, ônibus, greve de ônibus, como aconteceu há uns dias atrás, foi uma loucura aquele dia. Muita gente não conseguiu chegar para as atividades do núcleo, né? Muita gente chegou no meio, tudo bem, mas o importante é a gente chegar com uma certa antecedência. Aceitarmos, nos tranquilizarmos, procurar estar em sintonia. Existe música que está aqui sendo tocada para a gente apaziguar. Está certo que a gente encontra um amigo, um conhecido, quer abraçar, quer cumprimentar, quer bater um papinho. Legal, faz parte. Isso é importante. É isso que a gente precisa desse convívio. Porém, a gente tem que saber uma hora falar, agora não. Agora é a hora de eu me cuidar. E essa hora de eu me cuidar é como? Aqui, tranquilizar um pouquinho, entrar em sintonia com a espiritualidade, prestar atenção nas mensagens que são lidas, prestar atenção no que é colocado na palestra, seja lá quem for o palestrante, procurar ver depois tudo aquilo que vai ser colocado nas vibrações, procurar entrar em sintonia para a gente absorver o máximo, para a gente sair daqui fortalecido. Porque é muito importante isso, esse nosso recarregar. Nós somos como as pilhas, né? Cada um recebe uma pilha quando encarna. Essa pilha a gente não sabe qual que é o tempo de duração, se ela é recarregável, se ela não é recarregável. A gente não sabe. O que a gente tem que fazer é consumir essa energia da melhor maneira possível. Mas aí a gente fala, mas Wagner, como que eu faço naqueles ambientes em que a situação não é muito agradável? Por exemplo, naquela reunião de família que começa com brincadeira e acaba com discussões, ou no ambiente, numa festa entre amigos, que você acha que você está entre amigos, mas daqui a pouco aparece, como aqui na imagem, uma nuvenzinha na cabeça de alguém, prejudicando, e essa pessoa começa a ser o ponto de divergência. A gente deve entrar em conflito? É difícil, né, gente? É difícil, eu confesso. Ultimamente eu tive algumas oportunidades de a gente ter que tomar a aguinha do Chico, como a gente diz, né? O que é a aguinha do Chico? É naquele momento que a gente está numa discussão, a gente tomar um golinho d'água,
que é aquele tempinho que você precisa para você pensar, e se apaziguar e seguir em frente. Mas a maior importância que tem é aproveitarmos essa oportunidade. Porque é a oportunidade do nosso engrandecimento. Eu vou ver que o fulano de cá pensa de uma maneira. Eu vou ver que o fulano que está aqui vai pensar de outra maneira. E aí, nós três vamos conseguir montar um caminho do meio. Um caminho que leve ao crescimento de ambos os três. Então a gente tem que aproveitar. Não importa se a pessoa daqui ou a pessoa de lá não queira aproveitar, mas cada um de nós, cada um tem que aproveitar esse momento para o nosso engrandecimento. É difícil? Lógico. Porque a gente está num momento, nós estamos num processo evolutivo que a gente tem todas essas divergências. Mas a gente precisa aproveitar esses momentos. A gente precisa aproveitar esses momentos de engrandecimento. E nesses momentos, a gente também precisa tomar cuidado que, quando acontecer essas situações, nós não precisamos ter aquela aparência severa, lúgubre, repelir os prazeres da nossa sociedade, ou seja, reprimir o uso do aparelho, por exemplo, celular, reprimir o uso do aparelho de computadores. A gente tem que saber usar com inteligência. A gente tem que buscar o engrandecimento nosso. Nós temos que aproveitar todos esses momentos, todas essas oportunidades que nós recebemos. É um presente. É um presente que nós recebemos de Deus, estarmos aqui, nesse planeta, nesse momento desse planeta, com essa moralidade que a gente está vivendo, com essa situação de climática que nós estamos vivendo. É uma oportunidade que faz todos nós repensarmos, que faz todos nós lembrarmos o caso daquele senhor que transformou o Parque da Tiquatira, que era um terreno baldio, sem ter nenhum tratamento, em um parque maravilhoso, repleto de árvores, com 2 ou 3 quilômetros, se eu não me engano, de extensão, plantados, cuidados, que, queira ou não, aquilo ajuda a tranquilizar a nossa temperatura ambiente. Imagina se nós tivéssemos mais situações como aquelas. Imagina se nós tivéssemos a nossa Radial Leste, no centro da Radial Leste, a possibilidade de ter um jardim como aquele. Nós tínhamos, lá no centro quase no início da Radial, lá naquela parte da Moca de baixo, nós tínhamos até um jardim, mas aí resolveram tirar as plantas, enfim. Mas imagine o quanto melhoraria a nossa qualidade de vida. Ah, não dá para ter a Radial? Não, não dá. Ah, então tá. Que tal a gente adotar uma árvore? Que tal a gente regar uma árvore? Que tal a gente eleger uma árvore da Silva Romero, eleger uma árvore daquelas pracinhas que tem aqui na Radial, que a prefeitura planta, e depois você passa ali e vê a planta jogada no chão. É isso que a gente tem que aproveitar, as oportunidades de engrandecimentos que a nossa vida nos permite, que as nossas vidas nos abrem as portas. A gente sabe que tem momentos que a gente está triste, precisa de um consolo, precisa de um abraço, claro, faz parte também. Mas naquele momento em que a gente passou, sejamos nós aquela pessoa que irá abraçar o seu companheiro de jornada. E espero que todos tenham um excelente início de 2026 e que a gente possa se reencontrar
em breve em algum dos trabalhos aqui da casa. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos agradecendo o Wagner por todas essas palavras que ele nos trouxe, que ele possa sempre estar conosco aqui, trazendo ensinamentos de Cristo, e que nós possamos emanar a ele nossas melhores energias de amor para ele e seus familiares. Gratidão, Wagner. Vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos e vamos passando para a segunda parte do nosso trabalho. Vamos trazendo na nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus, com todos os seus prepostos, e unidos em um só pensamento, um só coração, vamos saindo em caravana fraterna, percorrendo cada canto e recanto do nosso planeta azul. Vamos trazendo para o nosso planeta muita paz, união, cura, prosperidade, equilíbrio, saúde. Que cada canto e recanto do nosso planeta azul que nos abriga receba todas essas energias com muito amor, com muita paz, com muita união. Vamos pedindo por todos os governantes destas nações, que eles possam ter responsabilidade, discernimento, serenidade, serem honestos, para fazer o melhor pelo seu país, pela sua população. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão no leito de dor. Não importa se seja nos hospitais, nos lares, em casas de repouso, asilos, que essas pessoas possam ter fé, esperança de dias melhores. Vamos pedindo por todos aqueles que trabalham nesses locais, que continuem fazendo esse trabalho de amor ao próximo, esse trabalho de auxílio à saúde, com muita certeza, com muita força, com muito amparo da espiritualidade, que eles continuem esse trabalho firmes, fortes e valorosos. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão em situação de ruas, que mãos amigas possam levar a essas pessoas um prato com comida, um copo com água limpa, uma palavra de conforto, um abraço. Vamos pedindo por todos aqueles que estão nas viciações, não importa se seja do álcool, das drogas, dos jogos, que essas pessoas possam dizer a elas mesmas: basta, chega, nunca mais quero essa vida para mim. E que mãos amigas possam auxiliar essas pessoas para o tratamento, para o controle desta doença do vício. Vamos pedindo pela nossa Casa de Paz e Amor, pela nova diretoria que irá assumir a partir de janeiro, para que esta casa continue esse trabalho firme, forte, valoroso, de acolhimento, de amparo, de amor,
a todos nós que aqui adentramos e a todos aqueles que irão adentrar. Que essas pessoas possam ser recebidas com todo o acolhimento e amor necessário que elas tanto necessitam. Vamos pedindo pela nossa casa em Guaianazes, o Caspage, que eles continuem fazendo esse trabalho de assistência social e o trabalho doutrinário naquela região que tanto necessita. Vamos pedindo pela nossa comunidade terapêutica em Ferraz de Vasconcelos, que aquela casa com a nova diretoria possa fazer o trabalho de amparo aos nossos irmãos dependentes químicos, que ela possa socorrer a todos esses nossos irmãos, ajudando no auxílio e no tratamento de suas viciações. Que esta casa continue fazendo esse trabalho de acolhimento e amparo aos nossos irmãos. Vamos nos direcionando agora para as urnas dos encarnados. Vamos lembrando de todos os nomes que lá colocamos e que sejam levados àquela urna todas as energias de amor, de paz, de equilíbrio, de saúde, de cura, de união. Vamos pedindo agora pelas urnas dos desencarnados, que todos os nomes que ali estão sejam levados paz e luz a esses espíritos desencarnados. Vamos pedindo licença agora para pedir por nós, pelos nossos familiares e pelos nossos amigos, que continuemos sempre perseverantes no trabalho do bem, no trabalho do amor, no trabalho do Cristo. E aonde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, e neste momento tem alguém necessitando de uma energia de amor, de paz, de equilíbrio, de saúde, que estas energias sejam levadas a essas pessoas. E agora que já doamos, iremos receber nosso passe. O médium que se preparou para este momento irá auxiliar a espiritualidade amiga. Continuemos com os olhos fechados, pois o médium não irá lhe tocar fisicamente. Uma luz branca desce do alto e adentra ao nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça. E lá será feita uma religação com o nosso mentor, com Deus, com Jesus, a espiritualidade amiga. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa. E lá, todos os nossos pensamentos deletérios são retirados e são depositados pensamentos bons, pensamentos belos. Essa luz desce novamente, chega ao nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta. Que cada vez mais, com este nosso órgão fonador, possamos proferir palavras de amor, palavras de união, palavras de fraternidade. Essa luz desce e chega ao nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração. E lá todas as nossas emoções, sentimentos contrários à lei do amor são retirados e são depositados cada vez mais amor, amor e amor. Essa luz desce mais um pouco e chega ao nosso centro de força gástrico, na altura do nosso abdômen. E lá todos os nossos órgãos dos sistemas digestivos são asepsiados, são realinhados, reequilibrados. Essa luz desce e chega ao nosso centro de força esplênico, na altura do nosso baço. E lá todo o nosso sistema hematológico, imunológico são filtrados, são purificados. Essa luz desce, passa pelas nossas pernas, dão a volta na nossa planta dos pés,
sobem pela parte traseira das nossas pernas e chegam ao nosso centro de força básico, na altura da nossa coluna vertebral. E lá, vértebra a vértebra, são realinhados para nos deixarmos, para permanecermos mais eretos fisicamente, espiritualmente e moralmente. Essa luz sobe e chega novamente ao topo da nossa cabeça. E lá iremos permanecer dentro de uma cúpula de proteção até o nosso próximo tratamento. E se em algum momento sairmos da nossa serenidade, lembremos do momento deste passe para nos reequilibrarmos novamente. E assim, vamos pedindo para as equipes de fluidificação das águas, que neste momento retirem das matas fechadas, dos rios, dos mares, das florestas, todas as substâncias necessárias para o preparo do nosso medicamento. São retirados desses locais raízes, sementes, folhas, que são levados aos hospitais, aos laboratórios da espiritualidade maior. E lá médicos, biólogos, farmacêuticos irão macerar todos esses elementos para serem depositados nos nossos vasilhames com água. Mesmo que você não trouxe seu vasilhame, mentalize os vasilhames com água dos seus lares, os filtros, que serão também depositados todos os medicamentos necessários. E a cada gole que tomemos deste medicamento, desta água, precedidas de uma prece, um pensamento edificante, vamos nos reequilibrar fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Lembramos que se tomamos remédios prescritos pelos médicos da terra, não deixemos de tomar e tomemos juntamente com esta água para que eles sejam potencializados. E assim, agradecidos que estamos por todas as palavras que o Wagner nos trouxe, por todas as benesses que aqui recebemos, pelo nosso passe, pela nossa água fluidificada, vamos dizendo: Pai que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que vamos perdoando aos nossos devedores. E não nos deixe nos cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um feliz 2026 para todos, com muita saúde, muita paz, sucesso. E o ano que vem estaremos aqui novamente no dia 2. Um beijo no coração de todos e gratidão. De luz, paz e amor em Jesus.